A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Aqui é o pastor Mário Sérgio, supervisor do setor 41 da nossa Assembleia de Deus em Joinville, a IEADIO. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa oportunidade para lhes apresentar um breve treinamento, né, irmãos, sobre acerca do nosso mutirão de visitas agora do mês de novembro do ano de 2021. O objetivo é apresentar aos irmãos algumas diretrizes gerais aos irmãos que vão participar do mutirão, especificamente aos visitadores. São algumas instruções práticas aos nossos irmãos, algumas instruções que há algum tempo a gente não passa. Eu sei que todos os nossos irmãos sabem, estão preparados para visitarem, não é? Para atuarem como visitadores, mas existem algumas situações que surgem, algumas situações da prática, algumas dúvidas que alguns irmãos às vezes chegam para tirar, e também, irmãos, essas orientações elas promovem a unidade de pensamento, elas promovem a bênção de Deus de que todos trabalhem com o mesmo propósito. Então, o objetivo geral é descrever um referencial para as visitas que serão feitas durante esse mutirão. Eu estabeleci o prazo de que as visitas deverão ser feitas entre o dia 1º e 20 do mês de novembro desse ano de 2021, em todo o nosso setor 41 da IEADIO, né, que abrange as congregações do Estevão de Matos, Hebron e Paz no Vale. Aqui eu não estou falando de área geográfica, eu estou falando dos membros, né? A igreja, eu estou me referindo aos membros. Nós vamos visitar não as igrejas, vamos visitar as pessoas, né? Então, nesse breve manual referencial, eu vou mostrar aos irmãos como nós vamos fazer essas visitas. Então, os objetivos específicos são, primeiro, visitar todos os crentes das congregações do nosso setor 41 da Assembleia de Deus de Joinville. Todos os crentes, membros ou congregados, deverão receber uma visita, pelo menos, tá certo? Da nossa igreja. Todo mundo. A ideia é interessante, irmãos. Eu vou visitar os obreiros da minha igreja, por exemplo, e algum obreiro, em algum momento, vai me visitar também, tá certo? O segundo dirigente da igreja vai visitar um grupo de pessoas, em algum momento alguém vai fazer uma visita para ele também, né? Então, todo mundo vai receber pelo menos uma visita, todo mundo que eu digo, todos os membros e congregados das nossas congregações. É interessante que nessas visitas nós ressaltamos aos irmãos o quanto eles são importantes para Jesus e para a nossa congregação. Nós temos que manter todos os crentes unidos no mesmo propósito, no mesmo pensamento, né, irmão? Se sentindo com o mesmo acolhimento ali, todos acolhidos para a glória de Deus. Também vamos promover a integração dos crentes do nosso setor. E além da parte espiritual, da visita espiritual, nós vamos também aproveitar para atualizar o cadastro dos nossos irmãos. Então, os irmãos fazem a visita espiritual, leem a Bíblia, cantam o hino, se necessário, vou já passar essas instruções, e também atualiza os dados dos irmãos, né? Para nós termos o cadastro atualizado. No caso de precisar de uma visita, uma ligação, parabenizando pela passagem do aniversário, uma assistência que a gente precisa de dar, a liderança da nossa igreja, a diretoria, né? Alguém que precisar de alguma informação dos crentes da nossa igreja, ter atualizado ali para a glória de Deus. Queridos, eu escrevi algumas coisas aqui, antes da gente partir para as instruções propriamente dito, que é importante a gente saber. Preste bem atenção à grande motivação dessas visitas. Então, levando em consideração que a flexibilização das restrições da pandemia, especificamente, eu quero citar a cidade de Joinville, que é a cidade onde nós moramos, nós temos por necessidade de manter a nossa igreja unida, a nossa igreja em unidade,
não é? Nossa igreja com os mesmos propósitos, não é? Da mesma maneira que eu me sinto acolhido e bem na minha igreja, eu tenho que trabalhar para que todos os crentes da minha igreja também se sintam acolhidos, né? Também se sintam bem, também tenham prazer de vir à igreja, considere a igreja como a sua família, como a sua casa. Especificamente, eu quero citar aqueles irmãos que de uma forma ou outra estão com sequelas físicas ou espirituais. Não é, irmãos? O isolamento social dos 2 últimos anos levou algumas pessoas a temerem mais um pouco, terem receio de sair de casa. Algumas pessoas ficaram voltaram, mas não estão mais tão atuantes na igreja quanto estavam antes da pandemia. Outras nem voltaram ainda, né, irmãos? Então a gente precisa trabalhar com essas pessoas. Algumas voltaram com sequelas, não são mais aquelas pessoas tão fervorosas como eram antes. Algumas pessoas que tiveram Covid ainda estão um pouco abatidas. Então a gente precisa unir o povo, a gente precisa que a igreja esteja unida, todos ali no mesmo propósito, todos fortes, né, irmãos? Para a glória de Deus. Também eu louvo a Deus pela diretoria da nossa igreja. Nós lançamos esse projeto e na nossa reunião de obreiros, o nosso pastor presidente, ele determinou, não é, ali em nome da diretoria da nossa igreja, que todos os setores fizessem um mutirão de visitas durante o mês de novembro. Então, eu fiquei muito feliz porque pelo nosso pensamento está em conformidade com o pensamento da diretoria da nossa igreja. Então, eu louvo a Deus pela vida do pastor Sérgio Melfior e de toda a diretoria, todos os nossos pastores que estão ali auxiliando o nosso pastor, tá certo? Então, levando em consideração isso, durante os primeiros 20 dias de novembro, ou se precisar, a gente estende até o final de novembro, tá certo? Esses primeiros 20 dias aí, eu estabeleci por meta que cada crente, membro ou congregado das nossas congregações do setor 41, independente de gênero, irmão, não importa se é homem, mulher, independente da idade, crianças, adolescentes, jovens, adultos, a idade de ouro, todo mundo deve receber uma visita, tá certo, da nossa igreja. Então, aqui eu vou descrever algumas orientações, algumas eu vou dar algumas justificativas, e essas orientações devem servir como base, como referencial para a realização dessas visitas. Só lembrando aos irmãos que aqui é uma base, é um referencial, são diretrizes, são direcionamentos. E diretrizes, elas direcionam, elas não são regras, não é lei de médios e peças que não se revoga, né? São direcionamentos. E como todo direcionamento é adaptável a cada situação que nós vamos encontrar durante a execução dessa nobre missão, que é a visitação, irmão, que é uma das missões oficiais da igreja, biblicamente falando, tá certo? Então, passando aqui as orientações, já as orientações aos irmãos especificamente, primeiro, irmãos, é importante nós termos na nossa mente que as visitas, elas devem ser feitas em nome da nossa igreja. A nossa igreja é a Assembleia de Deus de Joinville. Alguns preferem chamar de EADIO. Então, quando a gente chegar na casa das pessoas, a gente vai dizer, irmão, eu estou aqui, por exemplo, vamos supor que eu vou me visitar. Meu irmão Mário Sérgio, paz do Senhor, estou aqui para lhe fazer uma visita em nome da nossa EADIO, Estevão de Matos, né? Ou em nome da nossa igreja, Assembleia de Deus de Estevão de Matos, Assembleia de Deus do Hebron, Assembleia de Deus Paz no Vale. Então, nós vamos em nome da igreja. Por quê, irmãos? Porque a igreja é uma instituição forte e ela foi criada por Jesus Cristo. Jesus disse ao apóstolo Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é, irmãos? A minha, Jesus tomou posse. O apóstolo Paulo, a gente está estudando sobre ele na escola dominical, na classe dos adultos, e houve, no momento do encontro do apóstolo Paulo com Jesus Cristo, ali na conversão do apóstolo Paulo, Jesus falou para ele, Saulo, porque me persegues? Ou seja, a igreja é dele. A igreja tem força, a igreja tem peso, não é? Jesus, quando voltar, ele não vem buscar eu especificamente.
Ele vem, mas entenda o que eu quero dizer. Ele não vem buscar uma pessoa especificamente, ele vem buscar a igreja. A noiva do Cordeiro é a igreja, e nós temos que fazer parte da igreja. Então é importante que as pessoas se sintam acolhidas pela igreja, não é? No máximo, a gente cita também o nome do nosso pastor. Ó, irmãos, eu estou aqui em nome da nossa igreja, do nosso pastor Mário Sérgio, não é? Que é o supervisor ali do nosso setor. Ou mesmo do nosso pastor presidente, o pastor Sérgio Melfior, que é o nosso pastor da Assembleia de Deus de Joinville. Estamos aqui em nome do nosso pastor, não tem nenhuma desonra. Os irmãos das congregações, ó, estou aqui em nome da nossa igreja, Assembleia de Deus ali do Paz no Vale, na pessoa do presbítero Sérgio, que é o nosso dirigente, né? Ou os irmãos do Hebron, por exemplo. Estou aqui em nome da nossa igreja, Assembleia de Deus, lá a congregação Hebron, né? Em nome do nosso dirigente, presbítero Fabiano, né, irmãos? Então, citar o dirigente ou o pastor da igreja é ali, e a igreja tem que ser citada também. Uma outra coisa importante, lembrar aos irmãos, que nós somos a Assembleia de Deus, né, irmãos? Nós somos da Assembleia de Deus. Existem outras denominações, irmãos sabem disso, cada um tem os seus costumes. Não adianta, não funciona, e não é o momento da gente discutir sobre um costume adotado por uma comunidade, por uma denominação, não. Nós temos a nossa maneira de ser. Então, um crente assembleano, quando ele vai visitar, ele tem em suas mãos um exemplar da Bíblia Sagrada e um exemplar da harpa cristã. Por quê? Vai chegar um momento na visitação que um trecho, um versículo, ou um salmo, ou um contexto específico da Bíblia Sagrada será lido na casa da pessoa que está sendo visitada. E já aconteceu situações, por exemplo, eu já passei, da pessoa pedir um hino da harpa cristã. Pastor, canta aquele hino. Aí você imagina, dizer, não tem uma harpa aqui, alguém tem uma harpa? Irmão, nós somos da Assembleia de Deus. Nós temos que ter a Bíblia Sagrada e um exemplar da harpa cristã conosco. Ainda que a gente não use a harpa, mas tem que ter, tá certo? Um outro ponto interessante, então, são coisas indispensáveis. Saudar em nome da igreja, ter um exemplar da Bíblia Sagrada e da harpa cristã. Uma outra coisa que os irmãos já sabem, mas não custa falar, é em relação às vestimentas, não é, irmãos? Não precisa os irmãos irem visitar de terno e gravata, não precisa. A não ser que seja uma visita depois do culto ali, uma coisa específica, mas não precisa usar terno e gravata para visitar no caso dos homens. Os homens adultos podem vestir uma camisa de botão, uma calça adequada. Não, evite ir de sandália, irmãos. Não vá de sandália, chinelo, essas coisas não. Vá de tênis ou de sapato, não é? Vá arrumado, cheiroso, toma um banho, né, irmão? Coloca perfume. Chega na casa, não exagera no perfume, mas chega na casa da pessoa bem aparentado. Nós, assembleanos, prezamos por isso, pela boa aparência. Então, as mulheres também, eu não vou determinar qual é a roupa ideal para a mulher, uma burca, tal, não vou dizer isso. Mas faça o seguinte, leve em consideração o limite da prudência. Tanto homem como mulher deve evitar roupa social, não, deve evitar roupa sensual, roupa que remeta à sensualidade. Por exemplo, uma saia muito curta, muito colada no corpo, mesmo os homens, uma calça muito colada, não é? Não vou falar aqui, mas talvez seria o caso de falar daquelas calças tão coladas que a gente não sabe como o homem consegue vestir um negócio daquele. Não. Todo mundo conhece o limite da prudência, então não vou me deter muito nesse assunto. Os mais jovens, lógico, os jovens, adolescentes, até as crianças, podem usar a camiseta, irmão, não tem problema, vai de camiseta, desde que vá devidamente vestido, não é? Eu estou dizendo evite sandália porque dá aquela ideia de relaxamento, da visita ser qualquer visita. Não, calça um tênis, um sapato, os jovens podem ir de camiseta, tá certo? Enfim, leve em consideração que nós somos assembleanos, daí os irmãos sabem muito bem o que fazer nesse caso, tá bom? Outra coisa, os visitadores não podem visitar a sós. Tanto homem como mulher, pastor, eu vou visitar um homem. Aquele homem ali, ó, ele só se abre se for comigo. É assim, essa visita, ela não tem por finalidade, ela não é aquela visita íntima. Não, não é isso.
Não é aquela visita onde a pessoa vai contar para você suas intimidades. Pode ser que aconteça. É uma visita espiritual, tá certo? Você vai visitar em nome da igreja. Você vai lá, vou já dizer como é que você vai saudar e como você vai conduzir a visita. Então, por se tratar de uma visita espiritual, e biblicamente falando, irmãos, lá, se a gente tomar por base Lucas 10, lá onde na missão dos 70, né, onde Jesus manda os 70, ele manda os 70 de 2 em 2. Então, a visita deve ser feita, no mínimo, em dupla, tá certo? Ninguém pode visitar só. Tem que estar, no mínimo, em dupla. No caso do casal, é importante que sejam casados, né? Sejam casados. Ou se for jovens, né? Pode ser que um casal de jovens se junte para visitar outro ali também. Isso pode acontecer. Agora, irmãos, é importante que ninguém visite só, né? Isso aí faz parte do limite da prudência e do contexto bíblico também. É uma coisa interessante que os irmãos já sabem também, mas não vou deixar de falar, é que não pode um homem visitar uma mulher só. Primeiro, que nem pode visitar só. Segundo, é que a gente tem que ter cuidado com essa questão do sexo oposto. Por exemplo, 2 homens não podem visitar uma mulher. Ali, 2 homens visitando uma mulher, 2 mulheres visitando um homem. É uma situação um pouco estranha, tá certo? É que não pode acontecer. Vamos evitar isso. Vamos fazer o seguinte, ó. 2 homens podem visitar um homem, tá certo? Ou uma família, sem problema. Agora, não visitar uma mulher a sós. Nem 2 mulheres visitem um homem a sós. Não. Isso não pode, irmãos. Né? Um casal pode visitar homem ou mulher. Então, a gente tem que manter, tem que ter essa questão aí, levar isso muito a sério. Leve em consideração que a gente está visitando em nome da igreja e que a gente está levando em consideração as recomendações bíblicas de Jesus Cristo. Então, 2 homens visitam um homem ou uma família. 2 mulheres também visitam uma mulher ou uma família, ou um jovem, tá certo? Mas não podem ficar sós com o sexo oposto. Isso é muito interessante. Uma outra orientação muito atual, irmãos, é que isso aqui vai entrar em contraste até com os nossos costumes, o costume de muitos irmãos, é que essa visita não é um ato social, não é uma visita social. Eu não estou visitando simplesmente um colega, eu estou visitando ali um irmão em Cristo, tá certo? Estou visitando um irmão em Cristo. Então, essa campanha, essa visita é um ato espiritual. Entenda isso. Essa visita do mês de novembro é uma visita espiritual. Então, como é uma visita espiritual, nós temos que ter isso fixado na nossa mente. Essa visita do mês de novembro, o objetivo é que ela seja uma visita espiritual. É aquela visita onde a gente vai integrar os irmãos à realidade da igreja. Então, quando você agendar uma visita, ou se você fosse agendar, não sei como os irmãos vão proceder com cada visita, né? Cada caso termina sendo um caso isolado. Então, evite momentos sociais. Como, por exemplo, evite momentos de contação de piada, evite momento de, vamos ouvir um pouquinho uma musiquinha. Evite isso. Evite lanche, tá certo, irmão? Café, jantar, almoço. Por quê? Porque esse momento social pode constranger a pessoa que está sendo visitada. E até, irmãos, na maioria dos casos, isso fecha as portas para futuras visitas. Por exemplo, se você agenda uma visita e a pessoa vai lá, venha que eu vou preparar um banquete para lhe receber. Você vai dizer, não, irmão, é uma visita espiritual. Explica para a pessoa que vai ser visitada. Tem pessoa que diz, pastor, mas aquele irmão é tão insistente. Se eu não comer um bolo que ele fizer, ele vai se desviar. Não. É só você agir com sabedoria. Irmão, nem se preocupe. A nossa visita é espiritual. Se for necessário, você diz, irmãos, quando nós estamos fazendo visitas espirituais, visita em nome da nossa igreja, a gente vai em consagração, que é uma verdade. A gente vai em consagração. Então, a gente evita momentos sociais, lanche, café, almoço, tá certo? Talvez numa outra oportunidade eu volte aqui para conversar com o irmão um pouco, a gente bater um papo, tal. Mas essa visita especificamente é uma visita espiritual. Por quê?
Você pode querer visitar novamente a pessoa e ela dizer, irmão, não vem porque hoje eu não tenho nada para lhe oferecer. Ou simplesmente ela só diz assim, não, hoje não dá certo e pronto. Não é, irmãos? Então a gente não vai olhar como está a casa da pessoa, a gente não vai provar da comida da pessoa, a gente não vai fazer nada disso. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo, irmãos, é especificamente integrar as pessoas à nossa igreja, animar o povo, trazer todo mundo ao convívio da igreja novamente. Também é importante que cada visitador leve em consideração suas condições fisiológicas. O que é isso, pastor? Não acredito que você vai falar nisso. Vou falar nisso. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem muita sede, eu vou lhe dar duas possibilidades. Ou você toma bastante água antes da visita, ou então você leva consigo uma garrafinha, uma garrafa própria sua, ou uma garrafa, e também, além de ser própria, uma garrafa apropriada. Eu vou explicar por que a garrafa deve ser própria e apropriada, não é? Ou você toma água antes, para não ter que ficar pedindo as coisas na casa da pessoa que vai visitar, paciência, né, irmão? Você chega para visitar e vai dar uma de estrela. Sentar, cruzar as pernas e dizer, eu estou com sede, dá para me dar água aí? Tem um cafezinho aqui? Não, irmão, não faça isso, né? Leva antes. Aliás, toma água antes. Se você tiver que levar uma garrafa, leva uma garrafa apropriada. O irmão foi visitar outro dia, eu encontrei o irmão na rua, fazendo visita, e ele estava com a garrafa PET, com a garrafa daquela de refrigerante, de 2 litros. Aí eu disse, irmão, e essa garrafa aí? Ele disse, que eu vou levar, que eu tenho muita sede. E ele mesmo disse aquilo e riu. Depois ele disse assim, ele chegou para mim e disse, pastor, só precisava ver como minha garrafa foi assim, a atração da visita. Eu disse, irmão, que coisa ruim. Porque não é o objetivo que a sua garrafa seja a atração da visita. Não é? Não é esse o objetivo. O objetivo é que Jesus seja o centro de tudo. A igreja, não é? Jesus, não é a sua garrafa d'água. Então, leva a garrafa apropriada, uma garrafinha d'água, tal. Também, irmãos, é assim, deve-se evitar pedir, por exemplo, pedir aí para ir ao banheiro. Onde é que fica o banheiro aqui da sua casa? Não faça isso, irmão. Faça isso. Às vezes as pessoas não estão preparadas para que você entre no ambiente da casa dela, além da sala. É uma visita espiritual, irmão. Você vai chegar ali e vai orar pela pessoa, vai falar de Jesus, vai integrar a pessoa e depois vai sair, não é? Quando a gente interfere na intimidade da pessoa, da família que nós estamos visitando, isso aí gera um constrangimento, irmãos, assim, que não tem nem como medir. E fecha as portas, não é, irmãos? Isso aí, então, evite. Se você tem muita sede, se você vai muito ao banheiro, se vai muito ao banheiro, você programa a visita para ser naquele tempinho que você possa suportar, né? Depois ora com muita calma. Quando sair da casa da pessoa, faz carreira, pronto. Mas enquanto está ali visitando, tem que ter aquele padrão, né, irmão, de espiritualidade, tem que manter aquilo ali durante a visita, tá certo? Um outro ponto interessante não pode visitar no caso de estar resfriado, gripado ou com qualquer outro sintoma visível de doença. Por exemplo, uma vez um irmão foi visitar com uma feridona no braço. Daí, enquanto estava visitando ali com aquele negócio branco em cima da ferida ali, aquele pó, sei lá o nome daquilo, daí, ou se aquilo era pomada, não sei o que era. Daí a pessoa que estava sendo visitada ali, a família, disse assim, irmão, e essa ferida, andou se machucando. Aí o irmão disse assim, o irmão estava visitando, falou, não, isso aqui foi uma doença que apareceu, isso aqui é uma doença, é contagiosa, mas se preocupe não, enquanto a gente está aqui, Jesus nos guarda e ninguém vai pegar essa ferida em nome de Jesus. Pronto, fechou as portas, irmão. Saiu todo mundo de perto, vamos acabar a visita, amém, vamos orar, eu preciso ter um compromisso agora. Então, assim, não visite. Mas, pastor, mas eu estou gripado e vou de máscara. Não, tá certo? Não faça isso. Né, irmãos? Tem pessoas que têm, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tem pessoas que têm mau hálito. Se você tem um mau hálito, faça o seguinte, antes da visita, coloca uma bala, alguma coisa na boca que disfarce o seu mau hálito, não é?
Se você tosse, porque tem pessoas que têm uma tosse crônica, faz assim, antes da visita, coloca uma pastilha que alivia a garganta, alguma coisa, para evitar, irmãos. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Isso numa visita é um diferencial que os irmãos não fazem ideia. Olha, o que eu estou falando para vocês aqui é uma raridade. Esse treinamento aqui é uma raridade. Guarde isso no seu coração, porque isso faz uma diferença. Também em relação, irmãos, às restrições sociais. Lembre-se do uso do álcool gel e da máscara. É assim, ó. A máscara é interessante que ela esteja limpa. Não vai visitar ninguém com a máscara suja. Meio a jeito da minha máscara? Não. Uma vez eu vi um irmão foi para o culto com uma fralda, assim como máscara. Uma fralda mesmo, aquela fralda de pano de criança. Outro pegou um pano, amarrou e deixou a outra parte pendurada aqui. Não faça isso. Vá com uma máscara mesmo, de preferência uma máscara descartável, ou se for uma máscara de pano, uma máscara limpa. E a máscara, irmãos, pelo menos durante a visita, ela deve cobrir a boca e o nariz, tá certo? A maneira correta de utilizar a máscara. Eu estou com a minha aqui, inclusive, limpa, hoje foi lavada. Ela deve cobrir a boca e o nariz. E durante toda a visita, a máscara deve permanecer assim. Se a pessoa disser, irmão, tira a máscara, aqui a gente não liga para isso. Mas aí você diz, querido, vamos continuar assim. Agora, enquanto a gente ainda está nas restrições, né? Vamos manter assim. E em relação ao álcool gel também, é importante que cada um tenha o seu próprio vidrinho de álcool gel, tá certo? Para, se for necessário ali, se julgar necessário, coloca na mão, não tem nenhum problema. Mas você ter o seu vidrinho, coloca na mão e passa ali, é sinônimo de que você é uma pessoa limpa. Agora, tem um detalhe, a gente tem que tomar cuidado dos maus costumes, né? Tem uns irmãos que andam com um vidrinho de álcool gel borrifando em tudo. Você não vai chegar na casa da pessoa, borrifar no canto que você vai sentar, borrifar no canto que você vai passar a mão, borrifar no ambiente da casa. Não, aquilo ali é uso seu, né? Ou você oferece. A pessoa quiser, você quer, mas aceita um pouquinho de álcool gel, né? Para passar nas mãos. E aí as pessoas vão aceitar ou não. Mas se você precisa, tem que ter o seu. Isso é importante, tá certo? Então, uma observação interessante, parece exagero, mas não é. Eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu vejo todos os dias aí, acreditem. Então, não é para borrifar álcool na casa dos visitados, nem em cima dos móveis ou nas pessoas, tá certo? Exceto se a pessoa que está sendo visitada pedir. Irmão, dá para você passar um pouquinho de álcool em cima do sofá e você passa. Se não pedir, você não passa também. Outra coisa interessante é não fazer comentários que fujam, né, irmãos, do objetivo espiritual da visita. Por exemplo, nós não vamos na casa de ninguém falar de passarinho, nós não vamos na casa de ninguém falar de jogo de futebol, nós não vamos na casa de ninguém falar de política, nós não vamos na casa de ninguém falar dessa... Não, irmão, é uma visita espiritual. Nós vamos falar de Jesus. A gente não vai falar dos irmãos da igreja. Tem pessoas assim, ó, que elas não têm maturidade para visitar. Um treinamento como esse é tão importante, abre tanto os nossos olhos, você não faz ideia. Tem pessoas que chegar na casa de alguém disser assim, meu Deus, aquele irmão da igreja não para quieto. Tá toda hora indo ao banheiro, eu já vi isso. Aí o irmão dizer assim, pois é, parece que um crente tá bexiga abaixo, o pastor não faz nada, que ele é um passeando no culto o tempo inteiro. Não, irmãos, não podemos fazer qualquer tipo de comentário que fuja do objetivo espiritual da visita, né? Dar opinião pessoal sobre qualquer assunto, comentar assunto polêmico, não é? Você vê lá um santo de barro na casa de alguém e vai falar de idolatria. Não faça isso. Se acontecer da pessoa que está sendo visitada puxar o assunto, você deve ter habilidade para dar atenção, lógico, nós somos pessoas educadas, mas manter o foco na Bíblia, manter o foco em Jesus Cristo. Tá lá a pessoa dizer assim, meu Deus, aconteceu agora aqui, eu vi um ato de idolatria, tal, queria que eu comesse tal, o produto da idolatria, daí você diz assim, você ri, não é, irmão? Querido, que bênção, vamos orar por isso. E volta, não é? Como eu estava dizendo, você é importante para a nossa igreja, não é?
Agora, uma recomendação de Jesus, especificamente, lá em Lucas 10:5, tá certo, irmãos? Em qualquer casa, Jesus pegou os 70, dividiu de 2 em 2, aí ele disse assim, em qualquer lugar que vocês chegarem, qualquer casa que vocês entrarem, qualquer casa, sem fazer diferença, vocês devem saudar com a paz. Se ali, aí, irmãos, é a nossa obrigação saudar com a paz, tá certo? O que vai acontecer com a paz não é problema nosso. A Bíblia diz: se houver alguém em paz, a paz permanece. Se não, a paz retorna. Agora, o que vai acontecer com a paz não é problema nosso, é problema da pessoa lá que está sendo visitada. Então, a gente tem que manter assim o nosso limite nas coisas, não é? A nossa saudação assembleana é a paz do Senhor. Tá certo, irmãos? Outras denominações adotam outro tipo de saudação, graça e paz, enfim, ou simplesmente só paz. Eu não sei, mas a nossa saudação padrão das igrejas evangélicas Assembleia de Deus no Brasil, inclusive a nossa em Joinville, é a paz do Senhor. Então, essa é a saudação que nós devemos usar durante as visitas. Tá certo? Ninguém vai chegar na casa de ninguém, fala maluco, né? Fala malucão, não sei o quê. Não, irmão. Saúda com a paz do Senhor, irmão Mário Sérgio, a paz do Senhor, querido. Não é, querido? Saudar com a paz do Senhor. Então, no caso você esteja visitando com uma pessoa, alguém foi visitar com você, e aquela pessoa é desconhecido da pessoa que está sendo visitada, é interessante que você apresente a pessoa que está com você. Ó, irmão Mário, eu estou trazendo aqui o irmão João comigo, tá certo? O irmão João é um presbítero da nossa igreja, ele veio conosco aqui, né? Veio participar da visita. Pronto, apresenta quem é a pessoa, é um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, uma pessoa de confiança da nossa igreja, não é, irmãos? Para deixar a pessoa que está sendo visitada tranquilo com aquele que está visitando, tá certo? À vontade. Aqui eu coloquei um texto para os irmãos não esquecerem de como deve ser a saudação, a maneira como a gente chega na casa das pessoas. Ó, eu vou me visitar. Ô, paz do Senhor, irmão Mário Sérgio. Ó, nós estamos aqui em visita, em nome da nossa igreja, né, da Assembleia de Deus de Estevão de Matos, em nome do nosso pastor Mário Sérgio. E nós viemos aqui, ó, para ressaltar o quanto você é importante para Jesus e para todos nós, tá certo? No caso da família, a gente diz ó, o quanto vocês são importantes para Jesus e também para todos nós, também para a nossa igreja, E aí, cumprimenta as pessoas, né? Lembre-se que homem não aperta a mão de mulher, isso é muito interessante, tá certo, irmãos? O homem não estende a mão para a mulher, homem aperta a mão de homem. Se a mulher quiser ter a mão apertada, dela deve partir a iniciativa de estender a mão, não é? Não pode ninguém, por exemplo, eu vou visitar uma família, ó que estranho. Aí tá lá o casal, aí eu chego, aperto a mão do homem e aperto a mão da mulher do homem. Isso é deselegante. Aperta a mão do homem. Se a mulher quiser ter a mão apertada, ela vai estender a mão para mim. E eu não vou dar aquele aperto de, né, companheiro, não. Eu aperto a mão delicadamente e solto. Tá certo? Mesma coisa as mulheres. Quando as mulheres forem visitar uma família, por exemplo, tiver lá um homem na família, as irmãs podem cumprimentar, não é? Paz do Senhor, lá no cantinho dela, não precisa estender a mão. Paz do Senhor, estamos aqui em visita, em nome da nossa igreja, do nosso pastor Sérgio Melfior, tá certo? Viemos aqui, ó, para ressaltar como você é importante para a nossa igreja, ali para a gente, no Estevão de Matos, como você é importante para Jesus. E não precisa estender a mão, abraçar, tá certo, irmãos? Isso aí é interessante. Como deve ser a liturgia? Depois de cumprimentar as pessoas, pergunta uma palavra de cortesia, né? Como vocês estão? Estão bem? Graças a Deus, não é? Que bom estar aqui com vocês. Vamos ler um trecho da palavra de Deus? E aí abre a Bíblia num trecho pré-selecionado, uma coisa espiritual, Salmo 23, o Salmo 46, um trecho do Evangelho. Não vai ler o endemoniado gadareno, não vai ler sobre os cavaleiros do Apocalipse, não.
vai ler sobre Caim matou Abel, não vai fazer isso. É um trecho espiritual, tá certo? E caso fazer a leitura da Bíblia, dá ali uma saudação, não vá fazer uma oração de fogo, né, irmão? Não vá fazer uma pagelança na casa da pessoa, vou orar por cada cômodo aqui, expulsar, não vai fazer isso. O nosso objetivo não é expulsar ninguém, é trazer as pessoas para a igreja, abraçar, dizer para elas que elas são importantes à igreja. Ou se o seu irmão não estiver indo ao culto, ô irmão, está sentindo sua falta no culto, não é? Vá ali, nos visite, você é tão importante para a gente, você e sua casa. Se tiver espaço, canta um corinho ali, um corinho rápido, né? Também vai cantar um corinho daqueles que dura 2 horas, né? Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus. Não, tá todinha nisso, não. Uma coisa rápida, tá certo? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, uma coisa rápida. Ou um hino da harpa. Vou cantar um hino da harpa aqui para vocês, não é? Canta um hino que acuse a pessoa, não é? Pecador, vê a luz, brilha para ti. Não. Isso é um hino evangelístico. Canta um hino de visita. Achei um bom amigo, Jesus, o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Um hino, não é, irmãos? É específico para visitas, tá certo? Então, nessa visita também se coloca a igreja, o pastor da igreja, à disposição das pessoas que estão sendo visitadas. Ó, irmão, vá para a igreja, nossa igreja é uma bênção, tá certo? Nós amamos você, o nosso pastor está à sua disposição. Pode falar isso. O nosso pastor está à sua disposição, a nossa igreja está à sua disposição, tá certo? Você já conhece a programação da nossa igreja, ó. Nós temos culto terça, quinta, sábado e domingo. Nós temos círculo de oração para todos os departamentos. Nós temos a escola bíblica dominical, né, irmãos? E convida as pessoas ali, fala a programação da igreja e faz uma oração e cumprimenta todo mundo e sai, tá certo? O irmão perguntou assim, pastor, eu posso levar o violão? Claro, leva o violão. Também não é para fazer um louvorzão de 2 horas, não. Faz ali, canta um corinho com violão, tal. Também baixinho, não vai exagerar. Bam, 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 bam. Não. Ali, dedilhando, devagar, tá certo? Faz uma coisa suave, uma coisa espiritual, para ser bem agradável ali às pessoas que estão sendo visitadas. Algumas observações a mais, irmãos. Por exemplo, caso seja detectada alguma necessidade social, tanto você perceber como a pessoa falar, você diz assim, olha, eu vou comunicar. Se a pessoa falar, você diz, eu vou comunicar à nossa liderança, vou comunicar ao dirigente da nossa congregação, ao nosso pastor. Se a pessoa não falar, você também não diz nada, você observa e fica quieto. Não é para fazer promessa. Irmão, você está passando necessidade, amanhã eu vou trazer um pedido de 10 mil reais para você. Não faça isso. Nem se comprometa com favor. Vou arranjar uma consulta, vou fazer isso. Não. O foco é a visita espiritual. Mas, pastor, eu detectei a necessidade. Você anota e você repassa para a liderança da igreja. E aí a liderança da igreja vai tratar agora da necessidade específica de cada irmão. Tá certo? Também, irmãos, como agir se tiver alguma reclamação? Alguns irmãos reclamam, deixei de ir para a igreja, porque o irmão me tratou mal, porque eu não gostei do pastor da igreja, porque eu não gostei da igreja. Pode ser que isso aconteça, irmãos, é comum acontecer. Agora, se acontecer, irmãos, a gente também tem que ter habilidade para lidar com isso. Irmão, entendo você. Vamos fazer o seguinte, que a gente tem que ser elegante, né, irmão? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração específica sobre isso, sobre esse motivo. Eu tenho certeza, não é, que talvez a liderança da nossa igreja não esteja ciente disso, mas nós vamos levar o caso à diretoria da nossa igreja, não é? Levar o caso ao nosso pastor e pronto, relata a situação,
mas mantém o foco na espiritualidade. Eles vão fazer uma oração, aí quebra o clima da murmuração com a oração, faz o convite para a pessoa estar na igreja, tá certo? Então, não pode tratar nem as pessoas que estão se visitando, nem as pessoas que estão sendo visitadas, não pode tratar ninguém por apelido, tá certo, irmão? Não, evite isso, pelo amor de Deus, não vai chamar ninguém, ô Chamirranha, tá aqui visitando com a gente, ó, tá aqui, ó, irmão Balão visitando com a gente, não faça isso, né, irmão? Aqui, ó, o crente pula-pula, não faça isso. Os crentes devem ser tratados pelo nome, tá certo? Trate todo mundo pelo nome. Irmão Francisco, irmão João, tá certo? Irmã Benedita, mesmo que seja um nome inusitado. Irmão Nebuzaradã, oficial do exército de Nabucodonosor, né? Ou irmão Nebuzaradã, não vai chamar irmão Nebu, não. Irmão Nebu, irmão Zaradão, não faça isso, não. Irmão, chama o nome e pronto, tá certo? Também evite gíria, irmão. Gíria ou palavras que você sabe que pode ter um significado talvez inadequado, tá certo? Eu sou nordestino, eu no Nordeste eu sou acostumado a falar, por exemplo, que eu sou arretado, mas no Sul eu não falo, porque em algumas partes do Sul, no Nordeste, arretado é uma pessoa corajosa. Em algumas partes do Sul, arretado é um pervertido sexual. Então, eu sabendo que pode ter um sentido conotativo, ou seja, as pessoas podem entender errado o que eu estou falando, eu nunca vou usar esse termo aqui no Sul, tá certo? Tem palavras que é palavrão no lugar e não é em outro. Lá no Nordeste é palavrão, se chamar a pessoa lascado, meu Deus do céu, é um palavrão. No Sul as pessoas falam e parece uma coisa comum, mas numa visita eu não vou usar isso. Ô, fala aí, meu mano, tô te visitando aí, meu mano, visitando aí, meu bro. Não. Ô, meu irmão, tá certo, irmão? Não use gírias, não use palavras que possam ter um significado inadequado. Um gaúcho teve no nosso culto, Estevão de Matos, outro dia, e ele brincando com os rapazes solteiros e disse que era para um bando esgualepado. Eu fiquei, meu Deus, o que é esgualepado? Daí teve um culto que eu fui lá e alguns irmãos olharam no dicionário para mim e mandaram para mim, não é? Lembre-se, irmãos, que nós devemos ser o mais cortês possível, o mais educado possível. Mesmo que na visita ocorra agressão verbal, provocação, tá certo? Mas a educação deve ser uma marca de nossa visita. Eu já fui visitar pessoas onde eu não fui bem recebido pelos familiares. A pessoa que eu fui visitar me recebeu bem, mas os familiares não. Não é? Chegou um familiar bravo. O que esse homem está fazendo aqui? Eu não quero pastor na minha casa. Né? E eu, Deus abençoe. Fiz de conta que não estava ouvindo ali e tal. Dá para fazer uma oração para terminar? Não dá? Não tem problema. Outro dia a gente está à disposição na igreja tal, e sai, né, irmão? Ou seja, tem que ser educado, não pode discutir, não pode ser mal educado. Cuidado, irmão, que como uma visita espiritual, nós vamos passar guerra espiritual. Um irmão que tem um pavio curto pode se preparar que o inimigo vai provar sua paciência durante a visita. Nem tenha dúvida disso, tá certo? Então, lembre-se que uma visita espiritual, ela gera barreiras espirituais, barreiras que a gente não pode ver. É a luta contra principados, potestades e hostes do mal. E também, não é, já aqui partindo para o final, é assim, irmãos, se você perceber que aquela pessoa não tem, são pessoas que têm dúvidas simples na fé, por exemplo, a pessoa diz assim, pastor, eu não sei quem é Jesus, eu não sei quem é o Espírito Santo, aquela pessoa que tenha dúvidas nas questões fundamentais, por que eu tenho que ir à igreja todos os cultos? Por que eu tenho que ser dizimista da igreja? Por que eu tenho que ser uma ofertante da igreja? Então, irmãos, faz assim, ó, você direciona aquela pessoa para o discipulado, tá certo? Você diz, irmãos, eu vou repassar o seu contato para o discipulado da nossa igreja. E eles vão entrar em contato com o irmão e vão oferecer o curso bíblico do discipulado. Pode ser na sua casa ou na igreja, tá certo? É um curso bíblico muito bom, 12 lições, cada lição não dura mais que meia hora, então é bem rapidinho, você vai ali, tem aquele curso, tira suas dúvidas, passa uma semana, daí tem outra aula, 12 aulas, você nem vai perceber o tempo passar, tá certo? Como eu já disse,
Evite abraços, contatos físicos exagerados. Lembre-se que ainda estamos sob decreto de restrições sociais, né, irmãos? Então a gente deve evitar. Mas, pastor, eu já tomei as 2 doses da vacina, tal, tudo bem. Mas quando a gente está trabalhando assim, em nome da igreja, em nome de uma empresa, principalmente em nome da igreja, a gente deve ter um padrão de comportamento. Se você chega ali e saúda em nome da igreja, as pessoas vão esperar que você se comporte de acordo com como se comporta na igreja, não é? Eles não vão esperar que você se comporte como um jogador de futebol, não, é como um crente da igreja. Uma outra coisa interessante é evite gritar na casa das pessoas, né, irmãos? Fazer menção ao adversário durante a visita. Você está possesso, está, né? Deixa eu expulsar aqui, não, faça isso não. A visita é espiritual. Vamos orar pelas pessoas, vamos falar de Jesus para elas. Nada é capaz, irmão, de mudar tanto a vida da pessoa como a palavra de Deus. Uma coisa interessante, no caso do Estevão de Matos, eu mandei preparar uns cartãozinhos padronizados. Qual é a ideia? A pessoa vai visitar outra e deixa um cartãozinho da igreja, tá certo? Nesse cartãozinho vai ter uma bala com um versículo, e a gente vai deixar ali, ó, irmão, para você ali, uma lembrancinha da nossa visita. Pode ser que você entregue a lembrancinha para o irmão, daqui uns dias o irmão vai lhe visitar e entregue para você. Mas é importante, não é? A gente colocar como meta, cada crente receber uma balinha daquela como sinal que foi visitado. Então, você levar alguma coisinha ali para a pessoa que está sendo visitada. Pode ser um cartãozinho padronizado da igreja, pode ser um folheto evangelístico. Mas, pastor, estou indo visitar crente. Sim, mas leva uma mensagem específica. Às vezes a pessoa está passando problema financeiro, precisa de uma ajuda financeira. Você vai ser usado por Deus em entregar um folheto e dizer para ele que Deus é o dono do ouro e da prata. Né, irmãos? Não tem nenhum problema. Se o departamento, por exemplo, os jovens vão visitar jovens e eles querem levar um bombom, não tem problema, leva ali, tá certo? E entrega para os jovens sem nenhum problema. Irmãos, olhe, tem algumas dúvidas assim. Pastor, um presbítero, ele pode levar o óleo para ungir? Pode, irmãos. Não significa dizer que ele vai ungir todo mundo da casa. Se houver necessidade de uma pessoa estar extremamente enferma durante a visita, ou se ele já sabe que vai visitar um enfermo, ele pode fazer uma oração ali e ungir com óleo, pedir cura, sem nenhum problema, mantendo a prudência da visita. Agora, só lembrando aos irmãos, quem pode ungir com óleo, quem tem essa autoridade? No caso dos presbíteros, na nossa igreja, os presbíteros, os evangelistas e os pastores é quem pode ungir com óleo. Diácono não pode ungir com óleo, nem os irmãos, nem as irmãs, tá certo? Podem ungir com óleo, não. Eu tenho notícia de uma irmã que foi visitar uma vez e chegou na casa da pessoa e pediu óleo de cozinha para ungir. Não, tá errado. Mulher não unge ninguém, nem com óleo da unção. Imagine com óleo de cozinha. Não pode. Tá certo, irmãos? Então, se vai visitar um enfermo, já leva o óleo. Ou se é um obreiro e quer levar o óleo por precaução, também pode levar. Não é? Ah, pastor, eu posso aproveitar o dia da ceia para fazer a visita? Pode, irmãos. Aí você diz, ó, eu vim aqui trazer a ceia e já fazer a visita que nós estamos fazendo agora no mês de novembro a todos os crentes da nossa igreja. E aí, além do objetivo da ceia, de servir a ceia, também você lembra do objetivo da nossa visita, ressaltar a importância do irmão para a nossa igreja e para o Senhor Jesus Cristo. Tá certo, queridos? Alguns irmãos me perguntaram assim, pastor, qual é o tempo ideal para uma visita? Uma visita deve durar no mínimo 15 minutos e no máximo 30 minutos. Se passa disso, se chega na casa da pessoa, ô, pai do senhor, pastor Mário Sérgio, vim aqui fazer uma visita para o senhor. Fique quieto, fique calado, vou orar pelo senhor e tal. Amém, Deus abençoe e vou embora. A visita talvez não surta o efeito, o objetivo, não é? Então, a visita tem que durar no mínimo 15 minutos, que é uma visita onde você pode chegar, falar, ler a palavra, cantar um hino, não é? Deixar a pessoa bem à vontade, e no máximo 30 minutos.
Pode ser que passe um pouquinho, irmão, 5 minutos, 10 minutos, dependendo de cada caso. Agora, não fica 1 hora, 2 na casa das pessoas, porque isso torna a visita um pouco incômoda. Tá certo, irmãos? Você vai visitar outro dia, não, pelo amor de Deus, não manda aquele irmão que ele fala muito, fala 2 horas. Não faça isso, a gente tem que ser agradável, né? Jesus é agradável, ele não é uma pessoa desagradável. Jesus chegava ali e contava, você não vê uma parábola de 2 horas de Jesus, não. Jesus chegava ali, contava uma parábola e pronto, e saía, se retirava e orar, né, irmãos? Então, era uma coisa objetiva, não é? E acredito, isso surte efeito. Agora, irmãos, além da visita espiritual, nós vamos fazer também a atualização cadastral da nossa igreja. A secretaria da nossa igreja tem um formulário específico, tá certo? Então, cada crente, quando for visitar, leva um formulário de cadastro e atualiza o cadastro. Oi, irmão, depois do amém ali, diz assim, irmão, por exemplo, vamos à sabedoria. Irmãos, faz quanto tempo que o irmão congrega com a gente? 10 anos. Irmão, desde que o senhor fez o cadastro, o senhor acha que já... Lembra quando o senhor fez o cadastro na igreja? Lembro. O senhor de lá para cá, será que mudou o número de telefone? Ou se mudou de endereço? A pessoa vai dizer, não, meu telefone sempre foi o mesmo. Por exemplo, no caso do meu, é o mesmo. Né? Desde que eu cheguei em Joinville, tem 8 anos que eu moro em Joinville. É o mesmo número, não mudou. Tá certo? Então, tem pessoas que é assim, não vive mudando o número de telefone, nem mudou o endereço. Então, não precisa fazer atualização cadastral. Mas, eu cheguei, eu morava em tal lugar, agora eu vim morar aqui. Então, vamos anotar aqui, anota ali o endereço da pessoa, o número de telefone. Se tiver dúvida, anota. O irmão tem e-mail e tal. Acrescentou alguém na família, casou, vamos fazer os dados da esposa, cadastrar a esposa, os filhos, tal, entendeu? E se a pessoa questionar para que isso? É alguma coisa de política? Não. A gente tem os dados dos irmãos na igreja, que às vezes a gente precisa fazer visita, mandar uma mensagem de feliz aniversário, a gente quer saber qual a data de aniversário dos irmãos, para mandar uma mensagem para o irmão se sentir acolhido, abraçado pela nossa igreja, tá certo? Então, os irmãos preenchem o cadastro oficial e repassa para a secretaria local da igreja, da congregação. Certo, irmãos? Então, cada pessoa visitada, se for uma família de 5 pessoas, aí você deve atualizar o cadastro das 5 pessoas e repassar depois para a secretaria da igreja. Veja que é um trabalho muito sério, irmãos. É algo muito sério que a gente vai fazer. Mais algumas observações, eu já termino, tá certo? Depois eu vou falar da estratégia. Assim, por se tratar de uma missão espiritual, lembre-se da consagração, né, irmãos, ao Senhor, que é fundamental. A leitura da palavra, tá certo? O jejum, a oração, antes de visitar, fazer uma oração, depois de visitar, fazer outra oração de gratidão a Deus. Às vezes a gente lidar com coisas pesadas, a gente precisa orar, pedir a Deus que tire aquilo da gente, né? Afinal, a gente está trabalhando para a honra e glória do nome dele, né, irmãos? Então, a consagração é fundamental. E agora eu termino essa parte dizendo aos irmãos, que essas são recomendações gerais, tá certo? Pode ser que surja alguma dúvida em específico, não é? Então, outra coisa, caso nessas dúvidas em específico ou situações em específico, como se sair delas? É assim, peça ajuda na sua igreja. Pastor, a pessoa falou uma coisa quando eu fui visitar que eu não sei o que ela falou. Aí você diz assim, irmãos, eu não sei lhe responder, mas eu vou perguntar ao pastor da minha igreja e eu entro em contato com o irmão para lhe dar a resposta. Tá certo? Não vá achar nada, não. Isso aí, você pede, fala, seja sincero, seja humilde. Irmão, não sei responder, não tenho segurança. Nem sei o que fazer, mas eu vou pedir ajuda ao meu pastor e ele vai me ajudar e eu vou aqui ajudar o irmão, tá certo? Mesma coisa das promessas. Se vir necessidade, faça promessa. Só comunica a igreja e a igreja vai dar assistência devida. Só vou lembrar aqui aos irmãos, para concluir, o princípio da glória de Deus, que diz assim, portanto, quer comais, quer bebais ou façais
qualquer outra coisa, irmãos, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando você estiver se preparando para visitar, quando você estiver ouvindo essa gravação, esse treinamento, você vai lembrar, eu estou fazendo para a glória de Deus, não é? Tudo é para a glória de Deus. Eu vou orar, eu vou pedir a direção de Deus, porque é para a glória dele. Eu vou fazer a visita muito bem feita, porque é para a glória de Deus. Eu vou levar alegria, paz a todas as pessoas que eu vou visitar. Vou levar a presença de Deus, porque eu estou fazendo para a glória de Deus. Tá certo? E aí eu vou falar para os irmãos, pastor, como vai funcionar esse mutirão? Faz o seguinte, irmãos, faz o seguinte, como é que vai funcionar o mutirão? Vamos fazer o seguinte, vamos responsabilizar os departamentos, tá certo? Mas também não vamos deixar de assistir aqueles irmãos que frequentam a igreja e às vezes não estão envolvidos nos departamentos. Por exemplo, a mocidade, o líder dos jovens vai formar comissões de visitas. Pode ser 2 casais ou 3 casais ali, né? Pode ser 2 jovens, claro, pode ser 2 jovens. Leve em consideração que 2 rapazes não visitam uma moça, 2 rapazes visitam um rapaz, 2 moças visitam outra moça. E mais importante é que todo mundo seja visitado, tá certo? Pastor, se eu sou líder da mocidade da minha igreja, eu não sou casado, ou então eu sou casado, mas eu e minha esposa não vamos dar conta. Você pode pedir ajuda a um casal da igreja, um casal de obreiros. Vamos me ajudar a visitar os jovens da igreja? Então é assim, a liderança dos jovens visita os jovens, a liderança dos adolescentes visita os adolescentes, os círculos de oração, irmãos, círculo de oração feminino deve montar as comissões de visitas e garantir que todas as irmãs sejam visitadas, tá certo? Leve em consideração os objetivos da visita, como ela deve ser feita, chama as pessoas para vir o culto, envolve elas nas atividades da igreja, irmãos, isso é sadio, isso é muito sadio. Também, queridos irmãos, a escola bíblica dominical, não é? O superintendente pode visitar os professores, não é? Os professores podem visitar os alunos. O pastor deve, o dirigente da congregação, ele deve dividir essa tarefa com os demais obreiros. Vocês vão visitar, os obreiros vão visitar esses obreiros. Tem aqueles irmãos que vêm na igreja que eles não estão envolvidos com departamentos, mas eles precisam ser visitados também. Então, irmãos, vamos montar uma estratégia dessa maneira, né? Vamos dividir as funções e organizar o nosso povo para que todo mundo seja visitado em nome de Jesus. Eu conto com você, a nossa igreja conta com você também, tá certo? Então, em nome da nossa igreja, da Assembleia de Deus de Joinville, em nome do nosso pastor presidente, do pastor Sérgio Melfior, mais uma vez eu quero louvar a Deus pela sua vida, que abraçou essa grande causa do mutirão de visitas, agora no mês de novembro de 2021. Forte abraço a todos, e eu estou à disposição para tirar dúvidas e para trabalhar com os irmãos nessa importante missão que é para a glória de Deus. Deus abençoe, queridos. A paz do Senhor.